Boa noite a todos vocês que fazem parte aqui do canal Magda e o Torres. Estamos começando mais um Magcast. Graças a Deus, é o episódio de número 40. E hoje nós iremos falar com alguém que é muito especial, não é? A apresentação aqui. Vamos falar sobre o tema de lições de quem recebeu um transplante de rim, não é? E nós temos o nosso convidado mais que especial, que é o Fledson Santos, não é? Fledson, que faz parte da CVCC. Fledson, que é minha ovelha amada. Fledson, que é líder, não é, do grupo Peniel masculino da ICVCC. Fledson, que é poeta. Fledson, que dança demais. Fledson, que é servo do Senhor. Fledson, que eu aqui vou rasgar a seda, porque se eu for falar, vou falar mais e mais e mais, Fledson. Uma boa noite, estou muito feliz, meu amor, por você estar aqui comigo. Boa noite, graça e paz. É uma honra, pastora, estar aqui na sua companhia. Olha, a alegria é toda minha, Fledson, de coração mesmo. Eu sei que hoje você irá nos ensinar muito, né, sobre a questão da fé, de viver e passar por um momento tão difícil como você passou, né? Uhum. E nós vivenciamos com você esse momento. Graças a Deus por isso. Hoje nós estamos aqui conversando sobre essa grandiosa vitória, né, Fledson, Amém. que Jesus te deu. Olha, antes da gente começar, eu quero agradecer aqui aos nossos patrocinadores, não é? Que é a produtora OH, certo? Que é esse estúdio aqui maravilhoso, por criar conteúdo audiovisual de alta qualidade. E também pela assessoria de marketing PicPlus Company, por ajudar empresas, não é? Com orientações especializadas para aumentar suas vendas. Que Deus abençoe grandemente os nossos patrocinadores. Eu vou começar aqui a primeira pergunta. Mas antes disso, tá chegando agora. Não esqueça de dar o seu likezinho. Não esqueça de fazer os seus comentários. Podem fazer qualquer pergunta que vocês quiserem. Pode deixar que o Fletson vai responder com muita alegria a todos vocês. E compartilhem com muita alegria também este link, porque eu sei que muita gente precisa assistir e ouvir o que vocês vão ouvir agora aqui no MyCast do episódio número 40. Fletson, antes de tudo, né? Apresente-se aqui para nós e compartilhe um pouco, né, sobre a doença que te levou ao não funcionamento do rim, certo? Como foi descobrir e lidar com isso? É, assim, foi. Eu estava no ensino médio, Hum. tinha, eu acho, 16 para 17 anos. Novinho, não foi, Fred? Ah, muito. E aí foi através para você ver como, já começando aqui mesmo em relação ao Senhor, Aham, como o Senhor faz, só da forma dele que a gente não entende. Eu era um rapaz, um jovem cheio de espinhas. sei. E aí me incomodava muito e tudo. Ah, Aí eu queria tirar essas espinhas, aí eu fui no dermatologista, ele ia passar Roacutan, que o sei, Roacutan é um medicamento muito forte e tudo. Mas para isso você precisaria fazer uma bateria de exames. sei. Aí eu fiz. Quando eu fiz, aí ele olhou meu exame lá, ele falou bem assim, olha, eu acho melhor você procurar um nefro para você ver porque sua creatinina tá alta e sua ureia também. Aí eu, ok, só que eu ainda não tinha discernimento, né, para saber. Sei. Aí eu fui no nefro. Aí ele passou alguns exames. Aí, engraçado, né? Quando eu fui fazer ultrassonografia, né? Sei. Pra averiguar como é que o rim tava funcionando. Aí ele chegou e falou: olha, Fletch, não estou vendo aqui o seu rim esquerdo. Aí eu, na minha mente, logo, né? Falei Hum, bem assim: pô, mas dá pra viver, né? Com o rim direito. Aí sei. ele: e o rim direito tá inflamado. Aí eu, Eita, meu Deus. pronto. Aí eu já me toquei mais ou menos o que já tava acontecendo. Aí depois o médico explicou, né? Que um rim não tinha se desenvolvido na minha Sei. infância, não se desenvolveu, mas como dá para se viver com um rim só, então eu vivi uma vida normal. Sei. Só que aí aconteceu, não sei como, porque até hoje não fiz biópsia sobre isso, que é do meu rim inflamar. É uma Hum, doença crônica chamada nefrite. sei. E aí, pronto, foi aí que eu descobri e comecei a fazer o tratamento, assim, né? Passei 6 anos, dos 17 até os 20, 23, alguma coisa assim. 6 anos passando por um tratamento conservador, que era tomando um remédio para não se degradar o rim com muita. É para ver se controlava, né? Isso, porque a doença ela se degradando. Entendo. Como ela se degradando, então, tipo, a função tava.
vamos dizer, em 25%, em 30%. Sei. Aí ela ia Era contagem regressiva, no ia caso. abaixando e tudo, ia abaixando e tudo. E aí eu fico maravilhado porque eu nunca tive sintomas nenhum. Sei. Provavelmente, se eu não tivesse passado por um Teria úlcero, morrido e nem ia saber por eu ia estar muito pior do muito que eu pior. tava, entendeu? Ia chegar porque aí depois eu tive que tomar alguns cuidados, que foi, porque 6 anos nesse tratamento foi muita coisa, entendeu? É verdade. Perdurou muito, assim, Com meu, certeza. o senhor sustentou muito. Com certeza. E falando sobre a questão renal, é algo muito sério, né? É, porque quando a gente não está envolvido nesse meio, normalmente nós não temos a dimensão, como é, entendeu? Que tem muitas pessoas na fila de transplante, muitas pessoas, é tanto que tinha uma reportagem que passou, que tem muitas pessoas que não conseguem fazer hemodiálise, porque não tem máquina o suficiente ainda para essas Entendo. pessoas. Quer dizer, são muitas coisas contra, né? Infelizmente. Fledson, a diálise é um processo difícil e desgastante para muitas pessoas, assim como o catéter. E você sentiu isso rotineiramente, né? Como foi uma experiência no seu dia a dia com ela? E como você conseguiu manter sua fé e esperança durante esse tempo? Olha, o dia a dia, assim, foi um choque para mim, porque eu comecei com catéter peritoneal, que Uhum. é a diálise mesmo, né? Só que acabou contraindo bactéria e eu fiquei internado e Eu me tudo. lembro. Aí eu acabei ficando com o intestino preso, absurdo, que foram os 14 dias, que aí machucou muito meu intestino, essas Sim. coisas. E aí teve que tirar o catéter peritoneal para colocar o aqui, que era o venoso. Nós iremos até mostrar, né? Aqui agora algumas fotos suas em relação a isso. Pode falar, Fledson. Que aí foi o catéter, que ele não é o ideal. Porque ele tem o catéter temporário, que ele Hum, mais ou menos 6 meses depois corre o risco de pegar infecção, que foi por muitas vezes o que aconteceu comigo, sei. porque o ideal seria a fístula, que, que é isso aqui. Essas Sei. cirurgias que é a união de veia e artéria para ficar Sei. calibrosa, aí Ficou até com cicatrizes, não foi? fiquei várias. É. Tenho 4 cirurgias dessa aqui. Uhum. E aí não era o ideal e tudo. Aí me incomodava muito porque eu não podia suar. Então, atividades Aí, por que físicas, não podia suar, hein, porque Fledson? podia contrair bactéria, porque Ah, ia com entendo. suor da pele e Entendo, tudo, aí entendo. podia escorrer, porque era um bagulho, como você pode ver, assim, era aberto, era assim mesmo, andava assim, aí o que ficava envelopado Hum, era essa parte aqui. sei, sei. Mas essa parte aqui ficava, tipo, tinha uma cobertura aqui, mas mesmo assim, o suor mesmo da pele, ela faz isso. E eu Entendi. acabei contraindo umas 3 infecções, uma delas muito forte e tudo. Só que o senhor me sustentou. Então, tipo, eu não podia tomar banho direito, porque eu não podia molhar. O cateter não podia ficar suado, não É. podia Olha molhar. aí tá mostrando direitinho. Pronto. Aí é tanto isso daí, já era, eu acho, o último cateter meu. Aí eu não podia me limpar direito, porque era sempre o medo de. É complicado, né? Era, mas o senhor foi tirando assim, foi me tirando por cima, né, de tudo isso, graças a Deus. E sobre a questão de esperança, eu sempre fui muito centrado no que o senhor tinha a fazer na minha vida. Então, Glória a Deus. por mais que fosse difícil, porque realmente é difícil, assim, você vê suas esperanças sendo minadas, você É. cria esperança e ser minada, porque era a esperança de ter fístula. Fístula, você pode até pegar infecção, mas é muito menor que isso daqui. E uma infecção que pode ser generalizada, virar uma sepsia, e aí a complicação é muito mais grave. Entendo. E com a fístula seria muito melhor. Então, que eu nunca consegui fazer porque minhas veias e tudo, minhas veias eram muito finas. Aí nunca consegui fazer isso. Mas eu sempre mantive a fé, que eu acho importante de tudo isso é a fé. A fé que Verdade. o Senhor tinha um propósito para fazer na minha vida. Por mais que eu não possa estar contemplando, eu tinha que crer. Porque era isso que Isso, me restava, entendeu? isso mesmo. E foi isso que ele manteve de pé, né, Fledson? Foi. Foi isso aí. Olha, durante todo esse processo, muitas pessoas enfrentam a perda de peso e mudanças drásticas em sua aparência física. Como você lidou com isso? Afetou a sua autoestima e confiança no poder de Deus? Ah, sim. Em relação a Deus, eu acho que não.
porque eu sabia que era algo que eu não tinha muita escolha. Porque o processo de hemodiálise é você tirar o líquido que seu corpo não consegue mais, limpar o Hum, sangue e tudo, e expulsar o líquido que seu corpo não consegue mais tirar, sim, através de urina. Graças a Deus, até nisso o Senhor me tirou assim por cima, porque eu ainda urinava. Então, da minha sala, eu era o único que ainda que urinava, né? urinava, e ainda urinava muito bem. Então, tipo, eu ainda podia passar algumas medidas, tipo, tomar algum líquido, ou comer alguma Sim, coisa a mais e tudo, mas mesmo assim, eu tinha que voltar sempre. Começava segunda-feira, a hemodiálise de 7 até as 11 horas por aí. Assim, normalmente eu sou um cara que eu não vou mentir, dizer que eu sou pontual, eu não aham, sou. Então, eu chegava tarde, umas 7h15 e tudo. Então, sei. eu era a última a entrar e a última a sair. E aí, nisso tudo, a questão do. Me perdi, pastora, como é? É que você estava falando Da autoestima, da questão pronto. da autoestima. Pronto. Aí, Se... eu tava muito, mas Hum, muito, muito magro. Eu pesava 54 quilos. Eu sou um rapaz assim, vaidoso e tudo. Mas eu sabia que eu não podia aumentar, eu não podia fazer uma academia, eu não podia fazer nada com atividade física. Se fosse, eu tinha receio até de caminhar. Porque eu caminhando, eu poderia suar, e suando poderia entendo, acarretar alguma infecção. Então, entendi. tipo, fiquei muito tempo. Eu que sempre, desde criança, fui acostumado a fazer atividade física e tudo. Então, minha vida mudou muito drasticamente. Então, Verdade. a questão de autoestima me minou muito, porque eu olhava no espelho, eu não estava feliz com o que eu estava vendo, mas eu acreditava que era temporário. Que Isso, o Senhor ainda ia me tirar, ia me transformar e tudo, entendeu? isso. Mas durante quase 3 anos eu fiquei assim, muito triste com o que eu via, o que me dava mais alegria, algumas coisas assim. E teve que deixar de fazer, né? Sim, tive que deixar de fazer. Verdade. Mas o interessante, não, o importante é que você não perdeu a sua fé no Senhor, né? Isso. E foi ela que lhe deixou sempre de pé. Mesmo por mais difícil que foi. E o tremendo de tudo isso é que eu estou conversando com você e eu vivenciei. A igreja vivenciou isso com você. E realmente foi muito difícil. E você que sempre foi muito atuante, né? Em nossa igreja. E teve que se afastar de tudo. Até inclusive da dança, que eu passei Isso. vários Verdade. anos sem dançar, sem Verdade. nada. Verdade. Foi muito difícil. Muito difícil para Hum. você e para a gente também, né? Olha, Isaías 41:10 diz: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Esse versículo nos conforta, lembrando, né, que Deus está conosco em todas as circunstâncias, nos fortalecendo e nos sustentando, mesmo nos momentos mais difíceis. Sabendo disso, antes do transplante, quais foram os piores momentos que você enfrentou? Acho que tem três assim que eu posso listar, que foi porque minha mãe nunca pôde ser doadora. A Hum, gente tinha tentado antes, mas como ela tinha uma predisposição a diabetes, e você não pode, os não tem médicos. condição. A comissão, até o médico que era responsável pelo andamento, né, do processo de transplante, ele ainda tentou, mas a comissão não permitiu, que a junção médica não permitiu, a junta médica não permitiu, e aí tudo bem. Só que aí chegou outro momento que teve que minha tia, a gente era o mesmo tipo sanguíneo e tudo. Me lembro quando você E a gente fala. viajou. Então, eu acho, é como eu falei antes, que a esperança, né? Você cria esperança, depois ela é minada e a gente não sabe o porquê, o para quê. E aí, teve isso. Minha tia foi compatível, a gente fez os exames, eu fui com ela para São Paulo, fazer tudo certinho. Quando voltei, Tinha tudo para dar certo, né? tinha tudo, não era compatível, não era o suficiente. Aí eu falo que foi a primeira vez que eu achei que o Senhor poderia me levar. Mas Entendo. foi um pensamento assim, da noite, né? Que durou poucas horas e tudo, eu fiquei triste, mas eu tinha que viver ainda, então eu me levantei. Essa teve quando eu fiquei internado, que aí foi quase que eu falei, sou mesmo assim mesmo, que o senhor me leva, que graças a Deus, né? Eu pensava nessa Sei. época, porque eu tive, como eu falei, essa infecção, eu cheguei a estar cheguei no hospital, na urgência com 6x2 e quase não viam meu pulso, e foi na época da pandemia, então tinha um agravante de eu pegar Com Covid e Covid, estando isso. com infecção. E aí foi quando eu fiquei, não vou Bem dizer, mal mesmo. eu fiquei, não, eu fiquei com medo, assim. Eu Eu sei. fiquei
apreensivo, diria o nome, apreensivo. Só que aí eu tive que passar, para eles tiveram esses cuidados também, me colocaram na UTI. A UTI que é um lugar de pessoas que praticamente estão desacordadas, né? O Uhum. cuidado. Só que eu tive que ficar isolado para não pegar Eu sei. Covid, aí tive que tomar remédio muito forte, que é Não noradrenalina. pegar outras infecções, né, Fletson? Isso. E aí, minha pressão vem assim na tela, minha pressão 6, aí depois ia aumentando, Baixa, né? Ficou bem baixa. bem baixa. E aí foi, mas eu não tinha dimensão ainda, né, do que era, porque depois você tem a dimensão assim, que ali era quase, que o senhor me tirou muito mesmo ali por cima de tudo, que ali foi quase Eu vou morrer. que eu vou morrer mesmo, assim que eu pensei. Só que, como eu falo, que o Senhor sempre me manteve, sempre foi meu sustento, sempre me Equilíbrio. sustentou. Isso. O equilíbrio. E aí eu fiquei 4 dias ali, e até questão de constrangimento, porque eu era assim, um rapaz e tudo, e eu tinha que fazer minhas necessidades tudo ali. Eu não podia ir para um banheiro e nem nada. Então ainda tem tudo isso. Eu tinha que tomar banho ali, mas Constrangido, né? Se não sentia sou eu constrangido. que tomava banho. É, Era me davam banho, é. porque normalmente, como elas falavam, e são pessoas desacordadas que estão lá. Então, tipo, elas não se incomodam, elas não ficam Mas constrangidas. você estava Só acordado. que eu estava acordado, muito acordada. Então, tipo, É. qualquer necessidade minha, aí era alguém que tinha que vir, essas coisas e tudo. E aí, esse constrangimento passou, mas eu sei que foi necessário, assim. Eu sei que eu saí renovado, com a fé mais forte ainda, Glória a Deus. entendeu? E e o último momento, que até foi um pouco antes do transplante, foi a questão da fístula. Porque eu Sim. tinha muito receio de pegar infecção. Uhum. Como eu tinha muito receio de pegar infecção, então a fístula era. Ter a fístula seria uma grande vitória. E eu não. E, eu, e o senhor nunca me deu essa vitória. Hoje eu entendo, eu sei porquê e tudo. Mas foi. Fale para o nosso público o que significa essa A fístula, né? Que você fístula é mais ou falou. menos a junção da artéria com a veia para a meio que a artéria ficar calibrosa, né? Sei, Ficar mais forte para enfiar as agulhas que tem, né? entendo. As agulhas que são muito assim grossas Sei. E e você que tinha grandes. a questão das vias finas, E né? aí eu não conseguia. Só que teve um momento que a fístula funcionou. Oh, glória. O impossível aconteceu. O- A fístula funcionou durante uma semana. Eu ainda me lembro que eu tinha ido pro hospital, acho que era aniversário até da nossa irmã Maiara. Eu Sei. cheguei, eu tava tão feliz e não sei o quê. Foi até pronto, eu me lembro. Não foi aniversário da Maiara, foi quando teve a dança hebraica, que eu Hum, tinha coreografado os meninos, que é por isso que eu sei, não dancei. sei. Tinha, tinha funcionado. Chegou, depois de uma semana ela parou. Oh, E aí foi quando o baque veio é. mesmo, assim, eu acho que eu chorei assim no banheiro, eu fiquei desesperado e não sabia o porquê, né? Não sabia o porquê. Hoje, aí, hoje eu sei, não foi nem, eu até confundi a questão da ficha, porque foi muito procedimento, eu fiz 10 procedimentos em relação a, de Verdade. pôr, tirar catéter e fazer fístula e tudo. Eram muitas tentativas, era muita coisa, né? Né, Fledson? Para chegar à vitória, passou por um processo muito árduo. Chegou um momento que, pronto, é quando eu fiz a última fístula, eu não tava crendo que ia funcionar. E realmente não funcionou, mas, tipo, não porque eu não acreditava que o Senhor não poderia fazer. Mas porque é melhor você colocar de tanto ter esperança minada, você ter esperança e tal. Ah, o baque era muito É, grande. você chegou para mim, algumas vezes você disse bem assim, pastora, eu não vou criar mais expectativa, porque assim, a gente não sabe como é que Deus vai fazer. Então, eu prefiro. Eu me lembro quando você falou isso aí, é a questão da sua tia. Eu fiquei numa alegria. Aí você disse-me assim: eu não vou criar expectativa, porque eu não sei como é que Deus vai fazer. Pode dar certo, mas se não der, aí eu vou criar expectativa, depois eu É, vou foi ficar na isso dor. mesmo. Não foi? Foi, Não me esqueço disso. foi. Aí eu disse para você: eu disse, é verdade. Deus está no controle de todas as coisas e ele vai direcionar para o que ele quer. Não é Isso. porque tudo é para a glória dele, né, Fletson? Aí você vai passando, eu fui passando por muitas coisas, eu falei, ah, é melhor eu só manter a calma, esperar, se for pra ser, será, se não for pra ser, não é, e glórias a Deus também, e pronto. E aí foram esses momentos assim mesmo, quando chegou, que até foi antes mesmo, essa daqui foi antes. Teve, aí o médico, porque é muito impressionante, assim. Ele fez, foi até essa daqui, a maior que Sei. tem. Ele fez, não funcionou. Só que ele queria fazer já um mês depois. E eu tava cansado demais pra fazer já cirurgia novamente e tudo. E aí eu falei,
doutor, agora não, eu vou dar um tempo e tudo. Eu tava sentindo alguma coisa já, entendeu? Tava sentindo. O que foi, eu acho, depois de um mês mesmo, assim, alguma coisa assim, um mês e meio, Sim. foi quando me ligaram para fazer o transplante. Então, Foi. tipo, tecnicamente eu iria passar por uma cirurgia, um procedimento que, vamos dizer, que funcionasse ou não funcionasse. Eu ia ter passado por um procedimento que Entendo. eu depois não ia precisar mais, entendeu? Entendo. Mas graças a Deus o Senhor conduziu assim as coisas. Eita Deus tremendo, ele é maravilhoso demais, né? É maravilhoso demais. Você é tão jovem com uma experiência tão poderosa, tão forte como essa, viu? Amém. Fledson, fale um pouco sobre o processo para receber o rim. A fila de espera, né, que é uma coisa que todos nós sabemos que existe, infelizmente. Exames e profissionais, né, sua condição física, enfim. Quais foram os desafios e como foi a sua jornada até encontrar o doador compatível? Assim, todo mês a gente no Hospital do Rim, a gente fazia os exames e tudo. Meus exames eram ótimos. Todos eram, assim, ótimos pros padrões de Eu quem sei de quem tá na tá com. hemodiálise, tá Sei, nesse procedimento, mas, tipo, tudo conforme, sei. exceto potássio, que o potássio tá sempre dando alto, eu tenho que tomar muito remédio, eu tomava um comprimido, vários comprimidos e tudo, e mesmo assim eu não conseguia controlar. Só que aí, no final disso, eu fui controlando, graças a Uhum, Deus, fui controlando. Então, sempre a gente teve uma rotina, assim, mês em mês, de fazer os sei. exames e tudo, e eu acho que a cada 3 meses a gente fazia uma bateria de exames para ver tudo certo. Então, exames sempre foram parte do nosso dia a dia, assim. Aí chegou quando eu entrei, eu entrar para ia viajar para São Paulo para fazer uma entrevista, para entrar na lista de transplante. Só que foi quando chegou a pandemia. Tava tudo marcado Eita, meu já, Deus. organizado. Aí fechou o aeroporto, fechou tudo. E agora? Então passei mais ou menos 7 a 8 meses sem ir para São Paulo. Eu não sei, eu não vou dizer que talvez por eles terem meus dados e tudo, mas eu nunca fiz uma entrevista. Mas eu acho que eu não estava na lista de transplante durante uns 8 meses, assim. Você não pôde entrar nem na fila por causa Eu acredito que da não. Covid. Sim, porque diminuíram, Uhum, assim, tava fechada a questão do transplante no uhum, início, depois foram liberando aos poucos e muito aos poucos, comparado ao que eles fazem hoje, assim. São muitas cirurgias, assim, sei. por mês que eles fazem, por ano. E aí eu passei muito tempo por causa da, da Covid. E aí batia um certo desespero porque eu O queria tempo, tava correndo participar. contra o tempo, né? Aí quando eu fui, pronto, fui com minha mãe e tudo. Aí a gente fez vários exames, conversa com psicólogo, assistente social e tudo. E aí pronto, eu tinha que retornar lá algumas vezes. Aí eu retornei com minha tia, retornei de novo. Aí, aí, pronto. De vez em quando, assim, eu não vou mentir, eu não perdi a fé. Mas você acaba esquecendo, porque você tem que viver sua vida. Então, o processo de exame, essas coisas assim, como já era rotineiro, eu fazia, eu não esperava mais nada, entendeu? Aí a questão da filha do transplante era isso. Agora você teria que estar apto para fazer o transplante, porque eu acho que você não poderia, que eu me lembro assim, que me falha a memória. Sei, Você não podia estar com infecção. sei. Tipo, eu acho que você tinha que ter um prazo de um mês. E eu vivia pegando infecção. Então, tipo, pegar a infecção, aí eu passava 15 dias mais ou menos. De vez em quando não retirava o catéter. Aí, como não retirava o catéter? Porque não tinha muitas vezes opções Uhum. assim. Então, eles sempre optaram por tirar a infecção e tudo. Poderia voltar. O prova era sempre voltar e tudo. Mas eles sempre, assim, perduravam, né? Aí eu passava 15 dias. Então, eu passei muitos dias internados. E meu receio era muito esse. De eu tá, putz, ligarem pra mim e eu tá internado. E eu tá. Então, por isso. Mas, graças a Deus, o Senhor nem não permitiu Glória a isso, entendeu? Deus. E aí foi isso. Aí eu só fiquei mesmo aguardando a ligação deles, essas coisas, assim, pra resolver. Porque quando ligam, você tem que ir imediatamente. Então a gente já tinha mais ou menos planejado como é que seria se acontecesse pra viajar, né? Entendo. Mas mesmo assim. Agora, É. quando se fala de uma fila imensa, né, Fledson? Assim, quando eu tinha feito os exames, como eu tinha falado, meus exames eram bons. Uhum. Então, meio que isso me ajudava e eu era uma pessoa jovem também. Entendo. Mas eu morava muito longe também. Sergipe para São Paulo é longe. É, E eu acho que eles dão prioridade para quem tem mais perto, assim, em São sei, Paulo. Até porque tá mais perto, né? Então, porque corre risco, porque tem um certo tempo. Por mais que eu acho que esse tempo seja de 48 horas, assim. sei. Você tem um prazo para fazer o transplante e tudo. De pessoa
morta, né? De pessoa falecida. Com pessoa viva, aí se marca, vai, marca, se der tudo Entendo. certo os dois exames, aí marca um dia e eles fazem. E não foi o meu caso. O meu caso foi falecido, Foi entendeu? alguém que faleceu, né? Foi. É. Jesus é maravilhoso. Demais, demais. Eu tenho certeza que vocês estão aí emocionados, que vocês estão aí bem atentos, impactados aqui com a história de Fledson. Eu não tenho dúvida disso. E de quanto Deus ele é fiel, ele é vivo, ele é maravilhoso em todo o seu proceder. A gente não entende nada, mas não estamos aqui para entender. Estamos aqui com a prova viva do verdadeiro milagre, que é Fledson aqui, que está conosco. E eu sei que ele sempre tem um propósito em tudo isso, e Fledson hoje está aqui conosco e já voltou, está atuante na obra do Senhor, e isso é tudo, não é? E com tudo isso aí, eu digo a você que não esqueça de dar o seu likezinho, dê o seu like. Compartilhe esse link que é muito importante, porque assim como o Fledson passou por essa situação tão difícil, e por isso que hoje ele está aqui, para dar aquela força para vocês, para mostrar o quanto Deus ele é vivo e é Deus de milagre, Deus de milagres imensos. E assim como ele operou na vida do Fletson, ele pode operar na sua vida. Por isso que Fletson se encontrou hoje aqui conosco, tá bom? Faça seus comentários, pode fazer suas perguntas, o Fletson vai responder, tá bom? E compartilhe esse link. E Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês, tá? Olha, a cirurgia de transplante é um momento crucial, né? E emocionante. Em si, ela é um momento de grande expectativa, mas também de esperança por uma nova chance de vida. Como foi para você passar por essa experiência? Assim, pastora. É a vitória que eu queria, né? É engraçado assim. Eu senti alguns medos durante o processo É da, natural, né, Fledson? até eu descobrir até o transplante. Sei. Mas eu acho que o medo que mais fazia lógica e era irracional era o medo de eu fazer o transplante, quando eu fui chamado. Era o medo da cirurgia em si. É, meio que eu ficava bem assim, eu fiquei com medo. Eu fiquei com medo, eu falei bem assim. Aí eu conversei Sim. comigo mesmo. Falei, você queria tanto essa vitória e você tá com medo de recebê-la depois de tudo que você passou. Entendeu? Depois de tudo, era isso que você queria, era esse propósito que o senhor queria, e você tá com medo. E eu ficava me questionando por quê, entendeu? Mas aí eu entendi que era reação do ser humano mesmo, porque era uma É, cirurgia muito grande, eu acho que é complexa, né? complexa, entendeu? E aí eu ficava com muito receio. Mas, assim, como eu sabia que o que o Senhor ia fazer na minha vida e tudo, eu confiava, mesmo eu não sabendo, não contemplando, né? O que ele tinha para mim, eu sei que a vitória ele ia me dar, assim. Então, eu sempre confiei nele. Ô, Fletcher, você falando aí, eu me lembrando que Jesus ele tinha falado para você que você ia passar por um processo. Foi que eu ia estar com a camisa de cirurgia Isso, e e, seria um processo, né? Difícil, mas que ele estaria com você e a vitória era e sua. a vitória era minha. Isso foi logo no início de tudo. É, A menino, gente não sabe o que tá nos reservando. Pronto. Eu isso. escutei opiniões de algumas pessoas da igreja e tudo, Sei. que antes falavam bem assim, não, o senhor não vai fazer isso com você, de fazer você passar por o processo de hemodiálise. O senhor nunca faria isso com você, porque é pesado, não sei o que. Deve ser mesmo. Mas a gente não sabe, Não entendeu? A sabe. gente não sabe. Então, assim, mas eu estava muito preparado já, muito bem orientado, tudo pelos seus conselhos e tudo pelo que o senhor falava Ô, através ô, dos cultos. glória a Deus por isso. Ô, Fletson, a gente chegar para dar um conselho desse, assim, claro que Deus querendo, ele faz passar assim. Porque se fosse assim, Daniel não ia para a cova dos leões. Não é isso? Se fosse assim, Sadraque, Mesaque e Abednego não iria para a fornalha de fogo. E outros, Davi não estaria ali para enfrentar o Golias. Então tem coisas que a gente tem que passar, não tem para onde correr. Até para que o nome do Senhor seja ali glorificado, né, Fletcher? É aquela história, pronto, de um dos meus personagens, pessoas favoritas da Bíblia, que é José. Ele foi vendido pelos irmãos, ele não entendia o porquê, e É por muito isso, tempo ele ficou se questionando e tudo, mas no fim de tudo, o Senhor tinha um propósito para fazer. Ele só não contemplava, mas ele confiava e acreditava no é isso propósito, entendeu? mesmo. Que o Senhor tinha. E aí, como eu confiava muito, eu acho que, eu até contei, eu acho, para a senhora, que eu recebi uma ligação do Hospital do Rim. Isso daqui poucas pessoas sabem. Do Hospital do Rim. Para dizer que tinha um doador.
Só que o doador, só que o rim, ele não era, não, tipo, ele não era perfeito, ideal. Você Ma- tinha me falado isso. Mas se eu quisesse aceitar eles, Isso. porque algumas pessoas tinham passado para trás e tudo. E aí, se eu quisesse, aí, se batesse o desespero, não era o melhor aquilo ali para mim no Uhum. momento, mas se eu tivesse muito desesperado, sem estar centrado no que, em tudo, no propósito, no objetivo que o Senhor tinha feito em minha, que ia fazer em minha vida, eu teria muito bem, poderia ter aceitado. Porque era um rim que eu acho que a pessoa tinha pressão alta, tinha alguns problemas, Sei diabetes, como alguns é. problemas. Sei. E era doador e tudo, e o rim poderia. Mas eu confiei no Senhor. Eu chorei muito. Chorei porque eu falei, putz, eu queria o rim, por mais que fosse assim. Pronto, só você, como eu falo, só como Ô, você. ô, 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 Fletson, e você, o que foi que fez com que você não aceitasse? Porque o Senhor, quando entrega, ele entrega o melhor. Isso Aquele não era o mesmo. melhor pra mim, Isso entendeu? mesmo. Eu sabia, na hora, e eu tinha que dar resposta ali na Na hora. hora. Eu pensei um pouco, eu falei, não, se não é ideal pra mim, eu acho que. Eu falei, não, eu passo pra outra pessoa e tudo assim. Não vou aceitar. E aí, pronto, quando ele ligou, eu fiquei, caraca, eu recusei o que eu queria, por mais. Porque você tá passando por uma prova, ninguém quer passar por prova. Não, e Prova, quando a gente tá passando por uma prova, a gente quer se livrar logo dela, né? prova é doída. Não Demais. adianta, Odile. Demais. Não adianta. Assim, tem coisas que. As pessoas falam mesmo assim, Flex, você é forte. Aí dá exemplo de Diná também é forte e tudo. Eu Aham. tava até conversando com ela. Eu acho que a característica que eu não queria ter era ser forte. Nós nascemos fracos. É, Para você se tornar forte, você precisa passar por alguma coisa. isso mesmo. Então, tipo, por uma prova muito absurda para você Isso. pra se tornar... Eu preferia passar. Não, eu preferia Claro que continuar sendo não. fraco Isso do mesmo. que passar pela prova. Entendeu? Mas glórias a Deus, entendeu? Nunca reclamei assim, o Senhor sabe o meu É, eu sei. coração É e porque o senhor tudo. nos deixa sem escolha, né, Fletson? Entendeu? É como aquele negócio. Ou você é forte, ou você é forte. Você não Isso. tem muita escapatória. Isso Senão você mesmo. pode crescer. E aí, mas como eu sempre tive assim, que o Senhor ia me capacitar, ia me deixar forte, ele foi me deixando forte. Aí, aquela questão de não se abater mais com algumas coisas que vinham em relação a isso e tudo. Aí a questão do transplante, pronto, aí teve isso, me ligaram, eu recusei. Aí depois teve a questão do transplante, me ligaram, aí a gente foi. Tive que falar com o TFD daqui, com a questão daqui, né? Que eles que organizam passagem. Tipo, eles me ligaram, eu tava fazendo hemodiálise. Rapaz, porque eles não conseguiam falar comigo. Meu celular eu nunca fui lá essas coisas, né? Aí eles ligaram pro Hospital do Rim. Aí falaram assim, Fledson, o Hospital do Rim de São Paulo quer falar com você. Aí chega. Eita, Aí eu, será? Eu sentia que era. sei. Eita Aí Deus. quando passaram pra mim, falaram, Fledson, eu tenho um rim aqui pra você e tudo, não sei o que. Caraca. Aí eu cheguei, eu contei pra minha mãe. Só que quando eu contei pra minha mãe, aí lá, então por isso que o TFD tava ligando muito pra mim. Que era, a gente tinha que ir já. Então foi, eu acho, 10 horas que me ligaram. Aí as passagens que tinham que ser resolvidas. Tipo, aí eu viajei de madrugada do outro dia, vamos dizer que fosse uma segunda. Eu viajei terça de madrugada, umas 2 horas, umas 3 horas, alguma coisa assim. Cheguei lá de manhã, já fui direto pro hospital, Foi fazer todos mesmo. os exames e tudo. E Pra aí se preparar pra cirurgia. e aí, como era recém, pronto. Porque você tem que estar com a saúde muito boa. Então, teve que Sim. fazer de novo vários exames e tudo. E o receio de estar com Covid. Porque teve gente que já. Assim, histórias que teve gente que tava lá, ligaram e quando foi fazer os exames, acabou, né? Contraindo. Assim, descobrindo que tava com Covid e não pôde Sim. fazer. Mas é o que que eles fazem? Eles chamam algumas pessoas. Que isso assim, eu acho que tem que admirar mesmo o trabalho deles, porque eles chamam. Porque se não der certo com você, aí o rim É, ainda fica perdurando. Então, eles chamam algumas pessoas, eles já deixam, tipo, entendo. meio que Sobre aviso, né? sobreavisa essas pessoas, e aí tudo, pronto. Mas quando chegou, deu, graças a Deus. Aí eu fiz alguns exames, tudo, e quando chegou, aí eu deitei na maca ali, aí pronto, eu cheguei, orei, entreguei o que para tudo, pro que o Senhor tinha a fazer em minha vida, se fosse para dar certo, que eu sabia que era para dar certo, mas como eu falei, eu nunca pedi algo na minha vida para que o Senhor fizesse, tipo, Senhor, me cura, ou me leve, me nunca Você, pedi. você nunca tentou direcionar a Deus como ele tem que fazer. Como Sempre, muita gente já pede na oração, né? minha Querendo. oração era sempre, Senhor, faça aquilo que o Senhor quer fazer em minha vida. Isso, segundo a Nunca, tua vontade, a isso tua mesmo. vontade. É isso que eu quero para mim. Pronto. Isso.
Aí deitei na maca, apaguei. Aí eu acordei. Eita, já acordou com a vitória dentro de você, né? Já. Deitei com ela, Eita né? Deus. Eita Deus tremendo. Olha, Flex, quando falando aí, eu aqui só pensando, né? Quando você recusou o primeiro rim, que não era lá essas coisas, né? Aí a gente encaixa essa sua ação aquele versículo, né? Que diz assim: Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, não é? É porque o que ele tinha para você era o melhor. E é como eu falei, você quer se livrar disso. Você ter a sensação de que, caraca, você não vai estar indo na hemodiálise e passar por esse processo de que é muito pesado, entendeu? Já é um alívio muito grande, muito. Então, tipo, se eu realmente se eu não tivesse assim centrado, eu poderia escolher assim, optar por isso, mas graças a Deus eu tomei a decisão certa, que o Senhor me conduziu para isso, entendeu? Glória a Deus. Mexeu muito com suas emoções, não foi, Fletson? Mexeu, Porque não mexeu. tem como não mexer, né? Porque era aquilo que eu queria, Uhum. por mais que não fosse o ideal, mas era um. É verdade. Então, aí foi quando eu fiquei triste assim mesmo, chorei e tudo. Eu não vou dizer que foi um desafio para mim, Uhum. como eu falei das outras vezes, em relação às infecções e tudo, mas fui. A vitória estava tão perto aqui em minha mão e eu não pude pegar, porque É, não era a vitória que o Senhor queria na minha vida. é. Foi uma sensação assim, uma experiência muito forte, viu? Foi. Muito forte. É isso aí. Fletson, depois da cirurgia, você deve ter sentido que renasceu, não é? Como foi o período de recuperação e adaptação do corpo, né? Com esse novo rim. Você teve alguma reação inesperada no novo rim? Nos fala aí. Assim, adaptação, você tem que tomar muito remédio. Hum. Hoje, já tomei mais. Hoje eu tomo 16 comprimidos e meio por dia. Só isso, né? Somente isso. Mas glórias a Deus. Glória a Antes eu Deus, com tomava certeza. menos, eu tomava menos, Mas eu não tinha saúde. mas não tinha, entendeu? Hoje eu Isso aí. tenho, graças a Deus, Graças e a tomo Deus. 16 comprimidos e meio por dia. Brincadeira. E aí, Eles vão ser constantes? porque assim, não é uma cura. De acordo com, Sim, com os médicos, não é uma cura, é um tratamento. Porque o rim entendo, não é meu. entendo. Eu estou com o rim, mas ele não pertence a mim. Então, para não haver uma rejeição, né? Do Rejeição, eu organismo, tomo né? vários remédios para inibir a rejeição e Uhum. tudo. Quando eu fiz o transplante, pronto, eu fiquei lá 4 dias, eu acho, ou 3 dias assim, eu tava muito bem, aí fui para casa. Fui para onde eu tava, no quarto que eu tava lá em São Paulo. Só que aí eu espirro muito. E Uhum. tava muito frio. Sim. E aí era espirrando muito, Hum. muito. Aí teve uma hora que eu parei de urinar, que eu tava urinando bem, tava doendo muito. Assim, eu sou uma pessoa muito muito forte em relação a sentir dor física. Sim. Pra eu reclamar, assim, É porque tá porque realmente, tá o negócio tá doendo. É doendo tanto que mesmo. minha mãe, ela meio que se desespera quando eu falo assim, rapaz, tá Sim. doendo. Se tá doendo. É porque o negócio tá feio. É. E aí eu tava começando a gemer de dor, e eu fui pra um. Aí tomei um. Porque isso foi final de semana. E aí eu Isso aí você já estava com um novo rim. já tava com novo rim e tudo. E aí eu sabia que era alguma coisa. Eu falei, porque tava doendo aqui. Sim. A questão da cirurgia. Eu sabia que era em relação a isso. Aí pronto. Aí depois, no outro dia, eu fui. Aí eu tomei até dipirona pra aliviar a dor. Eu sou alérgica a dipirona, né? Você vê a dor que o homem tava, hein? Isso. Aí eu tomei dipirona e tudo. Aí depois eles explicaram lá. Que de tanto eu forçar, eu espirrava. Aí tinham os pontos internos. Aí Entendo. eles se romperam. Aí Entendi. vazou urina, essas coisas e É. tudo. E aí foi por isso. Aí eu tive que fazer de novo. Aí abrir Eita, para ferro. eles costurarem. Aí eles botaram o duplo J, que é um meio que reforço para isso. E aí pronto. Aí eu acho que de todo o processo esse foi o mais difícil. Por quê? Porque eu tenho que usar o dreno. Porque a primeira vez que eu tinha usado, esqueci agora, para a questão de urinar Sim. que eu não precisava, porque eu tava já estava com isso. Então eu não precisava sair para ir pro banheiro para fazer isso. Mas o dreno, que era colocar aqui para tirar o sangue, né, que estava Sim. acumulado e tudo, essas coisas. E aí era muita dor, era muita dor. Aí eu passei uns 5 dias com o dreno, e essa parte foi a mais difícil, E, assim. e doía, 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 doía. Doía porque ele ficava assim mexendo dentro de mim. É Né? porque ele não era é, fixado, né? Entendo. Ele tava acoplado e tudo. E aí o sangue aqui, aí tinha que vir quando Sim. quando tivesse
cheio, eu tinha que falar com a técnica e tudo para ela vir, ela tirar essas coisas. Então passei por e doía, e eu não podia mexer e nada. Não incomodava as restas das coisas, mas essa parte do treino foi a que doía, porque Quer dizer, doía muito foi mesmo. muito mais difícil do que a própria cirurgia, não foi que você fez? Foi. Mesmo que assim, eu sabia que eu ia ficar bem, tudo bem e tudo, saí com a vitória e tudo, mas ainda teve esse processo Esse assim. contratempo aí. Porque eu ainda fiquei 3 meses em São Paulo para ficar É, acompanhando, porque normalmente quem é. Porque tem um período assim para ficar ali acompanhando, acho que você tem que ir todos os dias na semana, primeiro, depois 3 vezes na semana, depois duas, depois até sei. se tornar uma consulta no mês. Entendo. E pronto. E aí eu Eu tenho. me lembro, você passou 3 meses mesmo. Pronto, eu fiquei lá. E aí foi essa parte assim mesmo, a questão do transplante. Do transplante, né? Foi. Mas assim, Pós-transplante. eu fiquei sozinho lá, que minha mãe não podia ficar. Assim, era eu e Jesus. E mais um colega de quarto. Que era gente boa ele, Sei. entendeu? Mas O tem. senhor prepara tudo, né? Entendeu? Aí eu dei glórias a Deus também. Então, tipo, É, era eu e ele assim, porque ele também, porque como era rim lá, tudo, então pronto. Era ele de um pós-operatório renal, de um lado, e eu também. E aí a gente ia se ajudando, assim, conversando muito, né? que bom, que bom. Olha, a presença das pessoas que amamos é muito importante em situações assim. Sua família te acompanhou nessa batalha? Como seria sem ela? Assim, minha família me acompanhou, tudo. Meu tio, inclusive, que eu tinha muito tempo sem vê-lo. Ele e minhas primas também, né? Minha tia, a mulher dele e tudo. Foram nos visitar lá em São Paulo, que eles eram de São Paulo, foram nos visitar, foi muito legal, assim. É, Mas eu tenho que, em relação à minha família, ela sempre me ajudou. Eu tenho que dar uma ênfase aqui à minha mãe, que ela sempre foi, como com eu perdi meu certeza. pai muito cedo e tudo, sempre foi minha mãe para Isso, tudo, e foi ela segurando as pontas, ela que trabalha em Laranjeiras, a gente tem Aracaju, então ela vai para outro isso. município trabalhar, então minha mãe sempre me deu muito apoio assim, em relação a isso, sempre esteve comigo o tempo todo, E ela entendeu? sempre se preocupou muito com você, com tudo isso. Entendeu? E ela dizia a mim, eu tenho que só Deus sabe como é que se encontra o meu coração, mas eu tenho que me manter forte que o meu filho precisa que eu É, esteja bem. então, aí eu, do mesmo jeito eu ficava, Você eu vê? tentava, eu falava bem assim, olha, eu já tô dando muito trabalho, eu consigo suportar do que eu estou sentindo. Mas eu acho que eu não consigo suportar do que outras pessoas, Eu que eu sei como causo é. nas pessoas, mesmo que não seja minha culpa, assim, né? Então eu guardei muitas coisas assim, mas ela sempre esteve, me acompanhava sempre, todos os dias, assim, de A gente vê, segunda, né? quarta e sexta, ela sempre esteve comigo, assim mesmo. E tenho que dar ênfase a amigos também, né? Porque como minha família toda praticamente é de Laranjeiras, então os amigos ali mesmo que Chegaram junto, né? chegaram juntos, algumas pessoas da igreja também, aquelas que estão próximas e tudo. Amém. E aí é quando você vê mesmo quem é seu amigo, que sempre Verdade. tá, que dormiram comigo assim. Eu tenho que falar até, dar ênfase aqui a Natan, Guilherme, Gabriel, Tito Daniel, que dormiram, chegaram a dormir comigo em hospital, Isso essas mesmo. coisas, para deixar minha Verdade. mãe mais, Isso. mais Que era aliviada. cansativo, né, pra ela, né? Isso, entendeu? E aí tem que dar ênfase assim mesmo, entendeu? Essas Isso. pessoas que amigos, alguns amigos são mais chegados que É irmãos. verdade. Entendeu? E isso eu pude comprovar assim mesmo aqui na obra. Então eu dou graças a Deus que minha família nesses momentos assim foram eles assim. Mesmo sabendo que minha família de sangue sempre pude contar com eles, com oração, com Entendo. apoio deles, entendeu? Mas quando está mais próximo, né? É diferente. É diferente. É diferente. É isso aí. É, agora que já se passaram 2 anos desde o transplante, como está a sua rotina diária? E quais são as mudanças, né, que você percebeu em sua vida? Assim, olha, uma das coisas que eu mais queria fazer era tomar um banho de cabeça e tudo. Você falou isso pra Eu mim. falei, pastora, não tem condições. A melhor coisa, uma das melhores coisas, é aquele negócio, né? A gente dá valor, a gente não dá valor, né? Algumas pequenas coisas, alguns detalhes das nossas vidas, Isso. que pode ser irrelevante. Tomar banho de Que cabeça e tudo é isso? irrelevante. É um bagulho, Aham. é uma coisa que você está fazendo diariamente. Diariamente. Mas pra mim, quando eu fiquei 2 anos e meio Sem sem, poder tomar banho eu tinha direito. que lavar, como eu tinha um cabelo cacheado grandão, eu tinha que lavar na, na pia, assim, do coisa assim, de lá, né, que tinha, ou tinha, mas normalmente quando ele ficou muito grande, eu tive que ir no cabeleireiro para ela cuidar e tudo. Umas 2 vezes assim na semana, e aí eu não sabia mais qual era a sensação. É tanto que de- é tanto que, é tanto que depois, eu acho que quando eu entrei pela primeira vez para tomar banho assim mesmo, reação, minha casa, porque eu tomava banho lá em São Paulo, de cabeça e tudo, mas não Sei. é
minha casa, entendeu? Não Entendi. é meu banheiro, entendeu? Não é meu chuveiro, mas aí é os mínimos detalhes. É quando eu tomei assim, rapaz, que alegria. Aí eu fazia Eita questão de Deus. tomar banho, porque é coisa, né? Eu não tomava um banho direito, porque eu sempre tava com muito cuidado e tudo. E agora poder esfregar tudo, o cabelo, passar shampoo livremente, essas coisas. Então, tipo, isso já é uma grande mudança em minha vida, que antes era só um detalhezinho, entendeu? E aí, pronto, comecei a treinar, ir pra academia, essas coisas. Porque normalmente os sintomas é sentir, você tá debilitado com preguiça, essas coisas, Sim. entendeu? Mas quando eu recebi o transplante e tudo, disposição, é, muitas coisas em minha vida mudaram. A questão da rotina mesmo, porque a rotina era, eu ia segunda, quarta e sexta, de 7 às 11, aí fim de semana, ficava tranquilo, mas chegava segunda de novo. Então era sempre isso, minha rotina durante mais de 2 anos, quase 3 anos isso. E aí eu chegar em casa, dormir em minha cama, acordar dia de segunda-feira e não precisar me levantar para ir. Eu acho que a questão Para fazer para fazer a diálise. hemodiálise. Não estou reclamando. Assim, eu sei que tudo foi preciso, foi necessário na minha vida. Nunca vou reclamar, porque é algo que eu precisava para manter vivo. É, Ela não me tirou tempo nem nada. A máquina não me era tirou tempo. necessário. Era necessário. Ela me manteve vivo, entendeu? A Isso. máquina me manteve viva. Verdade. Então, nunca reclamei. Mas era cansativo. Era angustiante. E eu sei que era cansativo para mim. Imagine para aquelas pessoas que moram no interior, que Ô, precisavam vir para cá. Fred, são quantas horas em que a pessoa fica na máquina? Ficava de 7 até às 11, eu acho, 4 É horas. mesmo. Essa. Aí eu chegava e de vez em quando eu tinha efeito colateral, eu ficava com muita dor de Eu cabeça. me lembro, você Aí tinha eu, algumas reações. aí eu perdia, tipo, perdia o dia todo, porque eu tomava remédio, dormia e pronto, o dia todo eu ia, o dia todo. Eu ia, eu ficava na cama, aí quando eu acordava sem disposição para algumas coisas e tudo. Entendo. Então, tipo, aí eu conversava com os meninos e tudo. Pronto. Hoje eu faço já atividade física, já atividade física, posso pegar peso, que antes eu não podia fazer esforço nenhum. Então, mudou muito, assim, mas eu acho que a maior mudança na minha vida é só, eu acho que só não precisar me levantar. Ser de 7 às 11 para saber que eu precisava passar por aquilo de novo, É verdade. e aí depois eu voltar para casa e fazer aquilo de novo, quarta-feira, depois voltar para casa, depois sexta-feira de novo, entendeu? É, eu entendo. Essa eu acho que foi a maior mudança, assim, questão da minha rotina. Eu entendo. Entendo mesmo. Olha, Fledson, a sua história é testemunho do poder de Jesus, né, na sua vida. Você se considera um milagre? Eu sou um milagre vivo, e mesmo depois que o Senhor me leva para a glória, eu continuarei sendo um milagre, porque questão de testemunho, eu não, como o Senhor curou aquele paralítico no tanque de Betesda e ele saiu contando, é, do mesmo jeito eu tenho que falar a vitória que o Senhor me deu, a minha bênção. Então, mesmo que o Senhor me leve hoje, minha história será contada por para algumas pessoas do que eu passei e tudo, e que assim sirva de motivação, que sirva Isso. de aprendizado para outras pessoas que talvez venham passar por essa Ou situação. queiram desistir, né? Se não fosse o Senhor, assim, com certeza eu não estaria mais aqui. Entendeu? Então, sim, eu me considero um milagre e eu vou ser um milagre assim para sempre, entendeu? Glória a Deus. Olha, você recebeu uma nova chance, né? Tão sonhada por muitos. E isso é motivo de gratidão a Deus. Qual a maior lição que você leva de tudo que viveu até hoje? A maior lição é ter fé, por mais que seja difícil de ter. Porque, como novamente, vou bater nessa tecla. No- Tem uma frase de uma série que eu gosto muito, que ela fala bem assim: o que conhecemos é uma gota, o que ignoramos é um oceano. Então, nós só sabemos uma gota. Nossa visão está aqui, é limitada demais para o que o Senhor, a grandiosidade que o Senhor tem a fazer em nossas vidas. É verdade. Então, nós sabemos uma pequena fração do que tudo que o Senhor vem fazer. Então, a gente tem que se apegar nessa fração e confiar que Deus vai pegar em nossa mão e vai conduzir a gente para fazer aquilo que Ele quer, entendeu? Então, sempre ter fé, independente dos obstáculos e do que tenha
venha tá acontecendo em sua vida, desmoronando. Enquanto tá tudo desmoronando assim na sua frente, você tem que seguir e tem que confiar que Deus vai tirar qualquer obstáculo que tiver na sua frente. Entendeu? Sem fé é impossível agradar a Deus, né, Isso. Fletson? Sem fé é impossível. E eu lembro que tinha momentos que você tava assim, caidinho, você tava triste, não tinha como não estar. Mas você nunca deixou de lutar, nunca deixou de fazer o que tem que fazer, coisas que eram necessárias. Achei bonito que você disse, a máquina, essas manhãs, né, que eu ia e que ficava de 7 até 11 horas, mas eu não estou reclamando, porque eu sei que aquela máquina salvou minha vida. Sim. Deus usou, não é aquela máquina para salvar a sua vida mesmo, como tem usado para salvar a vida de tantas pessoas. Isso é bonito ouvir, viu? E Hum. Deus, nós estamos chegando, infelizmente, à última pergunta, Fletos. Infelizmente. Eu tenho certeza que vocês fizeram aí. Oh, é verdade, gente. A última pergunta aqui para Fletson, sabe? Vocês estão gostando? Estão amando? Olha, se você não é inscrito ou inscrita aqui do canal Magdael Torres e gostou aqui do que vocês assistiram até agora no Magcast, então você vai aqui onde tem inscrever-se. Você clica e você vai ser o mais novo ou a mais nova inscrita aqui do canal Magdael Torres. Esqueceu de dar o seu likezinho, dê, porque você vai ajudar bastante aqui o nosso canal, certo? E outra coisa, faça os seus comentários, que é muito importante, e compartilhe esse link com muitas pessoas, seus familiares, amigos, colegas, conhecidos, e até pessoas que você não tem o conhecimento, mas que você sabe que está passando por um momento como esse, que precisa ouvir de alguém que passou por uma situação tão difícil e que hoje está aqui de pé e muito bem, e que essa pessoa pode passar, não é por isso aí. As pessoas precisam saber que não é o fim e que é apenas um recomeço para algo novo, não é, Fletson? Que Deus ele age dessa forma, porque ele é um Deus glorioso, tá bom? Vamos lá para a última pergunta, Fletson. Imagine que há pessoas aqui ao vivo, certo? Que estão na fila da espera de doação de órgãos. O que você diria para elas? Uma frase que você diria para elas? Uma Uma frase. palavra, como você quiser. O que você sentir aí da parte de Deus. Eu vou direcionar assim, vou falar que, Pode falar aí para eles. olha, sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé, a gente tem que estar exercitando ela. Você tem que crer, porque se você não crer, o que vai restar para você? Porque é como se você não tivesse um propósito, tá fazendo aquilo ali só sobrevivendo. Mas vai ter uma hora que você vai começar a sair de sobreviver para viver sua vida, entendeu? E acredite que Deus tem um propósito em sua vida, por mais que você não possa contemplar, entendeu? Os planos dele são maiores do que os nossos, entendeu? Glória a Deus, glória a Deus. Estamos encerrando aqui de uma maneira maravilhosa. Olha, o episódio de hoje com Fletson Santos, tá? O tema: lições de quem recebeu um transplante de rim. Eu quero agradecer aqui aos nossos patrocinadores, não é? Que é a produtora OH, por criar conteúdos audiovisual de alta qualidade e também assessoria de marketing Pick Plus Company, por ajudar empresas com orientações, né, especializadas para aumentar aí as suas vendas. Eu quero agradecer grandemente a você, meu amor, né? Você sabe disso, que te amo muito, minha ovelha, e com orgulho, né? Eu recebi você hoje aqui e eu sei que foi algo da parte de Deus mesmo. Ele direciona, é tão lindo, né, Fledson? Você que já passou por isso, até nesse propósito aí de Deus, nessa luta, nesse processo, né? Mas que foi alcançado, né? O propósito, o quanto nosso Deus ele é surpreendente, não é? Eu tenho certeza que você não imaginaria estar aqui contando, Não, não é? Eu tenho certeza que você pensou, sim, não pode calar, sua boca não pode calar, porque o seu testemunho é tremendo, mas você nunca que pensasse que Jesus ia lhe colocar aqui, não é? Para que muitos pudessem aqui assistir e ouvir esse testemunho maravilhoso, viu, Fletson? Que Deus te abençoe grandemente, grandemente mesmo. ah, pastor, é uma honra ter participado aqui e estar na sua presença como Deus, porque a senhora é uma mulher muito usada pelo Senhor, sempre Amém. foi, e eu sei que sempre será.
Amém. Então, eu agradeço a Deus por estar aqui junto com a senhora, ter essa oportunidade de contar um pouco da minha história, entendeu? Amém, Fledson. Nós que agradecemos. Gente, até o próximo Magcast. Fique com Deus. Uma boa noite para todos. Beijo, meus amores.